Olá, crianças! Como vocês estão? Eu sou a Prof. Ana Gabriela, essa é a Prof. Ana Laura e hoje vamos trabalhar sobre a poluição. Vocês sabem quais são os tipos de poluição? Vocês sabem o que é poluição? Como vimos no início do vídeo, o tema da nossa aula de hoje é poluição. Vamos entender quais são os tipos de poluição e quais são as suas principais características. Prestem bem atenção. Existem diversos tipos de poluição e hoje nós vamos falar sobre as poluições do solo. Esse tipo de poluição interfere tanto na agricultura quanto no estilo de vida de todos os seres humanos. Ela acontece devido ao acúmulo de lixo na superfície, aos aterros sanitários, que produzem um líquido chamado chorume, e também nos cemitérios. Além disso, o que colabora para a poluição é a utilização de resíduos tóxicos na agricultura. Outro tipo de poluição é a poluição sonora. O excesso de barulho nos espaços, nas cidades e em algumas áreas industriais pode gerar grandes problemas de saúde, além de dificultar a comunicação e o bem-estar da população. O excesso de ruídos elevados no trânsito, nas fábricas, também nas obras, aumentam o nível de estresse e podem provocar problemas de audição. Hoje vamos falar também sobre a poluição visual. A poluição visual é causada pelo excesso de publicidade, cartazes em geral e outras formas de transformar as paisagens do âmbito social. Assim como a poluição sonora, esse tipo de poluição não é tratado por muitos como uma poluição do tema ambiental, mas pode tornar o espaço geográfico muito menos harmônico. Outra poluição que vamos falar é a poluição atmosférica, que é a poluição no ar. Ela ocorre com as chaminés de indústrias e com os carros em gerais. Outra poluição que vamos falar é a poluição das águas. A poluição hídrica ocorre com o acúmulo de resíduos e poluentes nos cursos de água, como mares, rios, lagoas, bacias hidrográficas e oceanos em geral. A poluição na água ocorre com o acúmulo de lixo nas bacias e rios, além do derramamento de produtos químicos e petróleo do fundo do mar. Como vimos, existem diversos tipos de poluição e cada uma delas afeta o nosso planeta de uma forma. Contudo, a mais impactante é o descarte e uso incorreto do lixo. Descartar o lixo em lugar incorreto acarreta diversas consequências. Os lixos podem parar nos mares, nos rios, nos oceanos. O lixo pode afetar a agricultura, pode estragar o nosso solo, como vimos anteriormente nos tipos de poluição. Para isso é necessário que haja o descarte correto de cada tipo de lixo, o lixo reciclável e o lixo orgânico. E também existem 3 ações sustentáveis para que possamos colaborar com o meio ambiente. Essas ações são conhecidas como os 3 R's. Agora você me pergunta, prof, mas o que são esses 3 R's? Os 3 R's são reduzir, reutilizar e reciclar. Vocês sabem o que cada um deles significa? O primeiro R é reduzir. E o que é reduzir? Reduzir a nossa quantidade de lixo. E como podemos fazer isso? Reduzindo o nosso consumo. Para isso, você, criança, precisa ajudar a mamãe e o papai. Pense nas coisas desnecessárias que vocês já compraram. E pense bem antes de comprar alguma coisa, se você realmente precisa e se você realmente vai utilizar. O segundo R é reutilizar. E o que é reutilizar? É usar novamente algum produto que você já considera que acabou. Por exemplo, um vidro de creme. Acredito que a mamãe de vocês tenham aí em casa. Se ele acabou, você pode colocar outra coisa dentro. Nesse nosso tempo de pandemia, podemos utilizar os nossos vidros para colocar álcool em gel. É um desperdício a menos e você está ajudando a natureza. O terceiro R é reciclar. Você pode fazer a reciclagem de 2 maneiras. Você pode encaminhar até um centro de reciclagem, onde eles vão utilizar adequadamente esse material, ou você mesmo em casa pode dar outra opção para este produto.
Por exemplo, com garrafas PETs, vocês podem fazer brinquedos, vasos de flores, diversas coisas. Essas ações são muito importantes para a nossa vida. São muito úteis para preservar o meio ambiente, auxiliando na natureza, além de melhorar a nossa qualidade de vida. Outras ações super importantes que devem acontecer dentro da casa de vocês é a separação do lixo reciclável para o lixo orgânico. Prof, mas quais são os lixos recicláveis e quais são os orgânicos? Fica aí que eu vou explicar para você. Na prática, o lixo orgânico é composto por resto de alimentos, como verduras, frutas, casca de ovo, carne e ossos, como por exemplo. Na categoria de lixo orgânico, nós também podemos incluir materiais como pedaços de madeira, palha, folhas secas e resíduos que vêm da jardinagem. E já o lixo reciclável são considerados recicláveis papel, papelão, vidro, plástico, garrafa PET, entre outros, metais também. E é importante que vocês saibam, crianças, que cada um desses materiais tem um lugar distinto e tem uma lixeira correta para sua separação. Para a separação correta do lixo, nós utilizamos 4 lixeiras com cores diferentes: a lixeira azul, a vermelha, a amarela e a verde. E cada uma delas tem uma característica específica. Na lixeira azul, nós devemos jogar papéis, como jornais, revistas, caixas, embalagens de papelão, papel sulfite, folha de caderno e também envelopes. Na lixeira vermelha, é a lixeira dos plásticos, onde devemos colocar garrafas PETs, embalagens de plástico ou de sucos e os sacos de lixo. Na amarela, nós devemos colocar os metais, latas de alumínio e metal, tampas de garrafa, materiais de aço geral, clipes e grampos. E na lixeira verde, é os vidros, copos, garrafas, potes, frascos de perfume, de medicamento e desinfetantes, entre outros materiais de vidro. A separação correta do lixo possibilita a reciclagem e a diminuição do lixo. Dentro das nossas casas, nós devemos separar o nosso lixo em lixo orgânico e lixo reciclável. Lixo reciclável em um saco e lixo orgânico em outro. Isso facilita no processo de separação e de reciclagem. Lembrem, crianças, cada uma dessas atitudes colabora para que o nosso meio ambiente seja recuperado e permaneça em ótimo estado. Porque a nossa saúde também depende de um meio ambiente saudável. Então, crianças, estão a fim de ouvir uma história? Hoje nós vamos ouvir a história do Saci e a reciclagem do lixo. Vocês conhecem o Saci? Sentem aí bem confortáveis, chamem a mamãe e o papai e vamos escutar a história. O Saci não é mau sujeito, é até bonzinho e muito alegre, mas é muito moleque. Ele gosta de fazer travessuras e enganar as pessoas. É ele quem embaraça o rabo do cavalo do seu José e fica rindo escondido para ver a surpresa e a trabalheira que o seu José terá para desembaraçar tudo. E é ele que se esconde a agulha de tricô da vovó, mas a vovó bem que sabe. Esse moleque já andou sumindo com as minhas coisas. Ah, se eu pego esse danadinho! Um belo dia, o Saci resolveu fazer uma grande traquinagem, mas tudo saiu ao contrário. Ao invés de atrapalhar as pessoas, ele acabou ajudando todo mundo. Vocês querem ouvir essa história? Sentem aí que eu vou contar. Jequitibá é uma pequena cidade muito famosa por causa do seu povo trabalhador. Lá existem várias fábricas. Uma de vidro, que produz garrafas de todas as cores. Outra de lata, que produz latas de vários tamanhos para óleo, em conservas e refrigerantes. A outra fábrica de plástico e outra de papelão. Além das fábricas, o povo de Jequitibá possui muitas hortas, granjas, pomares e plantações de milho e feijão, principalmente ao longo do rio Jequitibá,
corta a cidade. Fazia muito tempo que os jequitibaenses tinham um grande problema que não conseguiam resolver. A quantidade de lixo que era produzida na cidade era muito grande e não se sabia mais onde colocá-la. Todos os dias passava um caminhão pelas ruas recolhendo lixo. Levava excesso de comida, papéis velhos, vidros quebrados, latas vazias e muitas outras coisas que não prestavam mais para nada. Eram jogados pelos moradores e pelas fábricas. Além disso, haviam resíduos de plantações, folhas, pé de milho, frutas podres. E para onde vai todo esse lixo? Para o lixão, ora essa. E onde fica esse lixão? O lixão ficava num grande terreno baldio, perto do rio. O caminhão despejava ali todo o lixo da cidade, formando uma verdadeira montanha de sujeira. E aí estava o problema. Não cabia mais lixo no terreno. Além disso, quando começava a apodrecer, atraía grande quantidade de mosca, baratas e ratos. E depois invadiam as casas da cidade. Nos dias de chuva, a água arrastava toda aquela sujeira para dentro do rio, que ficava cada vez mais poluído. E o mau cheiro, então? Nem se fala. Mas havia ainda um outro problema. Os agricultores já não conseguiam pagar o preço cada vez mais alto dos abusos necessários para cultivar as suas terras. Por isso, eles estavam querendo construir uma fábrica de fertilizantes na região. Porém, o único terreno que servia para isso estava todo ocupado pelo lixão. Pois foi justamente nessa ocasião que o Saci resolveu complicar tudo. Esperou anoitecer e vejam só o que ele aprontou. Primeiro, ele catou todos os cacos de vidro que estavam no lixo e levou de volta tudo para a fábrica de garrafas. Fez um monte de vidros quebrados no terreno da fábrica. Em seguida, catou todas as latas amassadas, enferrujadas e sujas que estavam no lixão e levou tudo de volta para a fábrica de latas. Não contente em entulhar a fábrica de vidro com o lixo de vidros e a fábrica de latas com o lixo de latas, ele fez o mesmo com os plásticos e papéis. A fábrica de papelão ficou quase coberta por uma montanha de papéis velhos. Finalmente, o Saci resolveu bagunçar todo o resto do lixo que havia sobrado no lixão. Pegou uma pá e ficou a noite inteira desenterrando e revirando aquela montanha de entulho. Vocês imaginam no que deu essa confusão toda? Pois eu vou contar. No dia seguinte, quando o fabricante de vidro chegou à sua fábrica, ficou espantado. "Que beleza!" disse, "quando o vidro quebrado para eu transformar em vidro novo." E mandou moer e derreter todos aqueles cacos que viraram lindas garrafas coloridas. Durante muitos meses, ele não precisou comprar mais material, uma areia especial para fabricar vidros. Quando o fabricante de latas chegou à sua fábrica, também ficou maravilhado. "Eu nunca tinha pensado em usar essas latas velhas para fabricar novas. Vamos deixar tudo bem amassado para derreter no alto forno. Não vai ser preciso comprar ferro por muito tempo." A mesma coisa aconteceu com o fabricante de plástico e com a fábrica de papelão. E o Saci ficou muito desapontado. Porém, o mais curioso foi o que aconteceu com os agricultores. Quando se dirigiam para o seu trabalho no campo, passaram pelo terreno de lixo e ficaram espantadíssimos. "Vejam, uma verdadeira montanha de adubo. Isso é ótimo para as nossas plantações." "É mesmo, é muito bom para o pomar. E com todo esse adubo não precisamos mais comprar fertilizantes por alguns anos." "É verdade", comentou o dono da granja. "Esse adubo é feito do lixo da cidade, misturado com esterco de animais. Se quisermos, poderemos ter sempre mais adubo todos os dias." O fato é que o Saci tinha resolvido todos os problemas da cidade. Ele havia reciclado vidros, metais,
plásticos e papéis. Isto é, tinha feito com que todos voltassem à fábrica, depois de usados para serem transformados em produtos novos, como um círculo fechado. Além disso, ao revirar bastante o lixo, o Saci transformou o lixão em uma fábrica de composto. Sabem o que é isso? É o nome dado ao adubo que se produz com o lixo. Basta fazê-lo fermentar, do mesmo modo como se faz o leite que vira coalhada. Ele só precisa ser revirado sempre, para que entre o ar necessário aos micróbios da terra, responsáveis pela produção do fermento. O composto não tem mau cheiro, não cria moscas e nem polui o solo nem o rio. O mais engraçado foi a grande gozação do Curupira, o protetor das florestas. Fez quando o Saci lhe contou toda a história. Pois você nunca ouviu falar de lixo composto? Caçoou o Curupira. Há milhões de anos a natureza faz o composto na floresta. Como assim? Quis saber o Saci. Ora, as folhas que caem, as frutas, a madeira, que estão sempre cobrindo o chão da floresta, são completamente transformadas em composto ou adubo. Eu não sabia, falou o Saci desapontado. É que você não observa. Você já viu alguém colocar adubo nas árvores da floresta para elas crescerem? Não, é porque não precisa, explicou o Curupira. O adubo se forma pela própria fermentação das folhas do lixo, exatamente o que você fez com o lixo da cidade. Ao revirá-lo com a pá, você deixou que o ar entrasse, e isso foi o suficiente para que o lixo ficasse bem arejado. E foi assim que o Saci, com as suas molecagens, ao invés de atrapalhar, ajudou muito a cidade. Ele ensinou os habitantes a fazerem a reciclagem. Daí em diante, em vez de jogar o lixo todo misturado no lixão, as pessoas passaram a colocar as latas, os vidros, os plásticos e os papéis em sacos separados que iam direto para as fábricas. Só os restos de comida iam para a nova fábrica de composto, juntamente com os resíduos das plantações, o esterco das granjas, e tudo era revirado até virar adubo. E o Curupira, só para acabar com a prosa do Saci, completou rindo. Acho que deveriam erguer uma estátua do Saci na praça municipal da cidade de Jequitibá. E aí, crianças, gostaram da história? Essa foi uma história que tratou sobre o assunto que a gente estava falando na aula, sobre a reciclagem e o quanto ela é importante para o nosso ambiente e para todas as pessoas. Antes da gente se despedir, eu vou deixar um videozinho para vocês assistirem. Eu espero que vocês gostem. Beijinhos da Prof. Ana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Espero que tenham gostado.